A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 17, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz assim: O meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando. E só tenho perante mim a sepultura. Porventura, não estão os zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo, porque há quem me dê a mão. Porque o seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Porque lisonjeando fala aos amigos, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Queridos, chegamos ao capítulo 17 do livro de Jó, e aqui nós temos a continuidade dos relatos de Jó, como ele estava enxergando o mundo ao seu redor. Jó, ele percebe que a sua vida ela vai se esvaindo, pois a cada dia o seu estado na sua saúde é pior. E o que ele percebe é que aqueles que vieram para consolá-lo agora estavam se portando como os zombadores ou como aqueles que estão sentindo prazer no mal que o seu inimigo está sofrendo. Esta expressão usada por Jó era exatamente aquela usada pelo Senhor para declarar como seria aqueles que desprezassem a sua palavra. E é exatamente esta a razão pela qual os amigos de Jó o interpretam como se ele de fato estivesse vivendo uma vida afastada do Senhor, porque aquilo que Deus revela na sua palavra era o que eles estavam vendo na vida de Jó, ou seja, alguém que se afasta do Senhor tende a receber em sua vida algum tipo de mal por causa de estar distante do Senhor. E Jó, para os seus amigos, era exatamente esta pessoa. Mas nós vamos perceber que não é isso de fato o que está se passando com Jó. Então Jó ele percebe que os seus amigos, eles na verdade não estavam se portando como seus amigos, mas ao contrário. Veja que ele diz: porventura não estão os zombadores comigo? Jó está sendo zombado pelos seus amigos. E os meus olhos não contemplam as suas amarguras, ou seja, o estado de Jó, ao invés de causar a compaixão nos seus amigos, causaram amarguras, porque eles não entendiam o que Jó falava a seu respeito, considerando-se como inocente para aquela situação em que ele estava vivendo. Então, ele diz: mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Então, meus queridos, Jó, ele vai declarando aqui como ele estava enxergando aquela situação, como ele estava percebendo o comportamento e a atitude dos seus amigos. Olha, não bastasse
a dificuldade que ele estava enfrentando, com aquele sofrimento sem causa, que ele não entendia a razão, ele ainda tinha que processar na sua mente todas aquelas acusações que os seus amigos lhe impostavam sobre a sua vida. Isso é para nos fazer refletir o quanto nós temos que ser cuidadosos, pois às vezes nós estamos falando algo de forma tão natural e comum para aquilo que nós estamos vivendo, mas aquilo pode ser algo difícil de ser digerido por outra pessoa, e isso pode trazer a ela uma situação de amargura, uma situação de tristeza na alma, e assim nós não estaríamos sendo aqueles que promovem a vida, mas que promovem a morte. Porque a palavra do Senhor vai nos revelar que a vida e a morte, ela está no poder da língua. Ou seja, as nossas palavras têm poder para transmitir às pessoas tanto a vida quanto a morte. E veja que Jó, ele estava percebendo que os seus amigos estavam expelindo amarguras para a sua vida. Jó percebe que ele estava sendo zombado pelos seus amigos por causa daquela situação. Jó estava sentindo um estágio de vergonha, como se estivesse sendo vergonha para os seus amigos por estar naquela situação. Então esta era a realidade que Jó nos mostra de como ele estava enxergando a situação ao nosso redor. Isso nos faz pensar sobre como nós devemos nos portar, como as pessoas vão interpretar a forma como nos portamos diante de uma situação em que alguém esteja passando por dificuldade. Nós nos aproximamos para consolá-la e ajudar naquela situação. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, aprender tanto com os amigos de Jó, que o acusavam falsamente, e também com o Jó, que abria o seu coração para nos mostrar o que se passa em um coração que, além de passar por dificuldade, ainda é afrontado por aqueles que se colocam em uma condição de defensor ou advogado do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Continue nos acompanhando em nossa próxima reflexão. Vamos ver mais uma manifestação de um outro amigo de Jó. Amém? Obrigado pela companhia. Eu espero você. Um forte abraço.